Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui no curso de Inteligência Artificial Generativa para Empresas. A gente vai ver muito conteúdo bacana e muita prática aqui nesse curso também. Vocês viram na aula 1, né, alguns conceitos importantes, né, quando a gente falou lá sobre Bedrock, a gente falou sobre modelos de base, SageMaker. A gente vai continuar falando sobre esses serviços aqui na aula 2 e a gente vai mostrar na prática como a gente pode usar esses serviços da AWS. Meu nome é Leandro Vieira, pessoal, e trabalho aí há mais de 18 anos na área de tecnologia, né, na parte de infraestrutura, servidores, data center, e há pelo menos 10 anos com cloud, com a AWS. Sou instrutor autorizado AWS na K-Solution e trabalho como especialista de tecnologia e DPO. Mais uma vez, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso. Para a gente começar, a gente vai falar um pouco das ferramentas de IA generativa que existem disponíveis aqui para o nosso uso. Mas antes de falar um pouco sobre essas ferramentas, é importante a gente entender o conceito. O que é IA generativa? A IA generativa, pessoal, ela é uma inteligência artificial que, com base em grandes modelos de linguagem, né, em grandes quantidades de dados, ela consegue gerar para a gente algo como texto, imagens, vídeos e até códigos de programação. Ela usa modelos de aprendizado de máquina baseado em machine learning, modelos já pré-treinados em grandes volumes de dados. Então, com a IA generativa, a gente tem uma série inúmera possibilidades de aplicação. A gente pode, né, usar a IA generativa na área de mídias, na área de entretenimento, saúde, finanças, atendimento ao cliente. E tudo isso é possível, né, porque a gente possui hoje, né, modelos pré-treinados. Então, ficou mais fácil, ficou mais simples a gente poder construir as nossas aplicações baseadas em IA generativa. E essa simplicidade, né, ela está muito associada com o machine learning. Então, para a gente entender um pouco o que é a IA generativa, né, é legal, é importante a gente conhecer os fundamentos aí do aprendizado de máquina. Qual é a ideia do machine learning? Qual é a ideia do aprendizado de máquina? É quando você usa computadores para analisar grandes conjuntos de dados e conseguir reconhecer padrões nesses conjuntos de dados. A partir desse reconhecimento desses padrões, é possível usar os computadores para fazer previsões. No caso da IA generativa, fazer a previsão de qual é a próxima palavra na construção de um texto. Qual é a melhor palavra a ser usada. Então, a base da IA generativa, ela se dá com o uso do machine learning. E quando a gente fala de inteligência artificial, pessoal, né, não é algo novo, é algo que já se falava lá na década de 40, 1940, 1950. E o que que muda, né, para cá, né? Por que IA generativa agora? Porque de algum tempo para cá, ali por volta de 2010 mais ou menos, a gente começou a explorar um conceito chamado Deep Learning, que é a ideia da gente trazer redes neurais modernas. As redes neurais, quando a gente fala de computação, é uma ideia de reproduzir o comportamento do cérebro humano, né? Na parte de neurônios, de sinapses, de conexões, a gente consegue hoje em dia fazer isso com a máquina. Então, com esse desenvolvimento dessas redes neurais modernas, né, foi possível, né, introduzir a IA generativa. Então, a IA generativa, ela está dentro do conceito de Deep Learning, né, que por sua vez está dentro do conceito de Machine Learning. Na AWS, a gente tem vários serviços baseados em IA generativa. A gente tem o Amazon Rekognition, que é uma IA generativa que analisa imagens e vídeos em tempo real, rapidamente. Eu consigo dar uma imagem e ela me descrever aquela imagem. A gente tem o Amazon Q Developer, que vai me ajudar a gerar códigos ali em tempo real, na minha IDE, no meu ambiente de desenvolvimento. Basta eu inserir um comentário e pedir para ele gerar uma função
para gerar um trecho do meu código ali. Baseado no contexto do que eu estou escrevendo, o Amazon Q Developer consegue me fornecer esses códigos e eu posso ali aumentar minha produtividade e aumentar a qualidade do que eu estou desenvolvendo. Quando a gente fala de IA generativa, pessoal, a gente está falando dos modelos de base. O que são os modelos de base, ou LLMs? Large Language Models, grandes modelos de linguagem. Os modelos de base são modelos treinados pelo machine learning em grandes quantidades de dados. Eles já foram treinados, ou seja, eu não preciso treinar esses modelos. Uma vez que eles já foram treinados, eu posso usar esses modelos já pré-treinados para criar os meus conteúdos, para adaptar esses modelos ao meu caso de uso. E é isso que torna hoje o uso da IA generativa mais simples, menos complexo. E é isso que a gente vai ver um pouco aqui do nosso curso. A gente vai ver como, de forma simples, eu posso começar a experimentar, começar a criar as minhas aplicações baseadas em IA generativa. Então vamos pensar no seguinte: como a IA generativa pode ajudar a minha empresa, a minha necessidade de negócio? Um problema comum, pessoal, que as empresas, startups podem enfrentar, né, na busca pelo uso da inteligência artificial, é que isso poderia ser um processo complexo, que exige um certo nível de conhecimento mais avançado, que poderia ser caro e demorado. Imagina, né, se para qualquer aplicação baseada em IA generativa eu tivesse, por exemplo, que treinar o meu modelo, né? Eu posso ter casos de uso, sim, que eu vou treinar o meu modelo, mas com os modelos de base que a gente acabou de ver, eu já posso usar um modelo pré-treinado, eu já parto lá na frente. Então isso realmente era um problema, mas agora a gente pode resolver esse problema com o Amazon Bedrock. O Bedrock vai permitir às nossas empresas, né, a usarem esses modelos de bases pré-treinados. E se eu já estou usando um modelo pré-treinado, eu estou ali facilitando a minha implementação de IA generativa. Eu já dei um passo lá na frente. Então, isso pode trazer agilidade, rapidez para o meu negócio. O Amazon Bedrock, ele é um serviço totalmente gerenciado pela AWS. Ou seja, eu não preciso criar servidores, instalar aplicação, né, para poder usar o Bedrock. Ele já está disponível para uso. Eu vou escolher qual é o modelo de base que eu quero, e a gente vai ver que existem vários modelos, né? A AWS tem os seus próprios modelos, mas tem modelos aí de terceiros que a gente pode utilizar junto com o Bedrock. Então, vamos passar um pouquinho agora, pessoal, pelo uso dessa ferramenta, desse serviço tão interessante que pode ajudar a gente realmente aí a construir as nossas aplicações baseadas em IA generativa de forma simples e ágil. Agora eu vou mudar aqui para a nossa console da AWS, que é onde a gente vai trabalhar com vários serviços da AWS. A console da AWS permite acesso aos mais de 200 serviços disponíveis. E um desses serviços é o Amazon Bedrock. Então, aqui na console, para eu acessar o Amazon Bedrock, eu posso simplesmente pesquisar aqui pelo nome desse serviço. Amazon Bedrock. E ele completa aqui para mim. Vamos para a página do Bedrock para a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Conceitos básicos, pessoal. Vamos conhecer, né, quais são os conceitos básicos desse serviço. Primeiro, o que é importante a gente saber? A gente entender que o Bedrock ele vai fornecer para a gente vários modelos de base, que são esses modelos pré-treinados em Machine Learning que a gente acabou de falar. Então, aqui, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho o Amazon Titan, por exemplo, né? O Amazon Titan, ele é um modelo desenvolvido, ou seja, treinado pela AWS em grandes conjuntos de dados. É um LLM. E feito isso, eu posso me apropriar, usar esse modelo para começar a criar minha aplicação. Esse é o Amazon Titan.
Mas eu tenho modelos de outras empresas disponíveis aqui também para uso com Bedrock. Eu tenho os modelos da Anthropic. Com a Anthropic, eu tenho aqui algumas possibilidades de uso. Eu tenho o Claude Tree Sonnet, eu tenho o Claude Tree Haiku, eu tenho o Claude Tree Opus. Cada um ali vai me fornecer um caso de uso específico. Um vai ser mais rápido, o outro vai me dar ali uma velocidade maior, e aí vai depender do seu caso de uso, de qual é a sua necessidade. Então, feito isso, né, explorado aqui os modelos que a gente tem, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso solicitar acesso a esses modelos. E para solicitar o acesso, eu posso vir aqui embaixo, ó, acesso a um modelo. E aqui eu vou ter uma lista desses modelos que eu posso solicitar a utilização dele. Aqui a gente tem, por exemplo, o Juraxi 2. Eu posso disponibilizar esse modelo aqui para o meu uso, fazendo uma solicitação. Clicando aqui, eu vou solicitar o acesso e eu vou enviar essa solicitação para a AWS. Eu quero acessar o modelo de base Juraxi 2 Ultra. Eu estou fazendo uma requisição, um request access, e eu posso enviar isso para a AWS. Em alguns minutos, o modelo vai estar pronto ali para a gente utilizar. Legal? Então, conhecemos os modelos, a gente faz a solicitação de acesso aos modelos, e aí a gente pode começar a testar esses modelos. E aí, pessoal, quando a gente fala de IA generativa, um ponto muito importante é testar a sua solução, testar a aplicação, antes, claro, de botar em produção. E para testar, a gente tem aqui o Playground do Amazon Bedrock. Com o Playground, eu posso utilizar ali chat, texto, imagem e testar o uso desses modelos. Por exemplo, eu posso vir aqui em texto e selecionar qual é o modelo que eu quero testar. Vamos escolher um modelo aqui. Vamos escolher o Anthropic e o Claude 2.1, por exemplo. Selecionei um modelo. Vejam que a capacidade desse modelo de executar as minhas tarefas vai ser sob demanda, né? E a gente vai falar de inferência mais à frente. E agora eu posso dar um prompt, né? Eu posso dizer o que que eu quero testar, como ele vai se comportar. Então eu tenho alguns prompts aqui, pessoal, que podem ajudar a gente a fazer esse teste. Por exemplo, eu quero criar um anúncio publicitário para venda de um novo produto, de um sapato aqui da minha empresa. Então eu posso dar aqui um texto ou um prompt para ele que é o seguinte: me ajude a criar um anúncio publicitário para a venda de um novo sapato, com destaque para qualidade, conforto e preço. E ele vai começar a me ajudar a criar esse anúncio. Então eu não preciso tirar do zero, eu posso ir trabalhando, né, esse anúncio, por exemplo, aqui com o Bedrock, usando o Claude 2.1, que é o modelo de base que a gente escolheu. Se eu executar aqui, pessoal, ele vai me trazer uma resposta em cima do que eu pedi. Então, olha só, ele já traz até ali um tópico para mim, para o meu anúncio. Conforto e qualidade aos seus pés. Ele faz até uma jogada aí, né, com o sapato, né, o produto que eu estou querendo anunciar. Chegou o novo tênis, Comfort Max. Ele gerou um nome, né, que eu posso usar ou não, da marca XPTO. Com sola anatômica desenvolvida para maior conforto. Olha o prompt que eu dei. Eu falei de conforto. O tênis Comfort Max proporciona estabilidade e proteção em cada passo. Olha que legal, qualidade. Feito em materiais respiráveis e flexíveis. E aí ele continua, pessoal. Então, a partir desse prompt, claro, eu posso ir refinando, né? Mude isso aqui, altere tal coisa, e ele vai interagindo ali comigo na forma de inputs, de prompts que eu vou dando para ele, de informações, até que eu tenha ali o meu anúncio
criado em colaboração com o Bedrock. Veja, pessoal, que aqui no canto direito eu tenho algumas configurações, como temperatura, top P, top K. O que que é isso? Quando a gente fala de temperatura, pessoal, a gente está falando da probabilidade de uso da próxima palavra numa geração de um texto. A IA generativa trabalha sempre com probabilidade. Qual é a melhor palavra após a outra? Ela vai criando isso na sequência. Quando eu uso uma temperatura ali próximo de 1, eu deixo ela ser um pouco mais criativa, eu dou um pouco mais de liberdade para ela. Quando eu uso ali uma temperatura próximo de 0, ou um top P próximo de 0, eu estou dizendo assim: olha, use realmente as melhores probabilidades, não seja tão criativo. Então, vai depender de como eu quero anunciar o meu produto. Eu quero dar uma liberdade de criação um pouco maior, eu posso definir a temperatura próximo de 1. Eu quero ter um anúncio ali mais conciso, mais sério talvez, né, que não tenha ali uma pegada ali de, uma dose ali de distra de uso ali do meu anúncio como uma brincadeira ou alguma analogia, eu posso botar ali a temperatura mais próximo de 0. Então eu tenho essas configurações. Outra configuração que eu posso fazer é o comprimento máximo da saída, né? Quantas letras, quantos caracteres, quantas palavras no máximo essa resposta tem que ter para mim. Eu estou definindo ali como 300. Isso é o que a gente chama de token. É a sequência de caracteres que ele vai usar para me dar uma resposta. Eu estou falando ali que são no máximo 300. Por que que eu definiria esse tamanho? Além de não querer ter, né, um texto muito grande, né, um anúncio muito grande, eu também sou cobrado pela quantidade de tokens de saída que o modelo me dá. Então eu posso restringir para pagar um pouco menos. Então, pessoal, com o Bedrock e com a escolha de um modelo de base, eu posso começar a criar ali recursos, né, para anunciar produtos da minha empresa, para gerar uma imagem ali de um produto para anunciar numa rede social, por exemplo. Eu tenho uma série de casos de uso. Já que a gente falou de imagem, vamos aqui no Playground escolher o item imagem. Agora eu não quero gerar um texto, agora eu quero gerar uma imagem, né? Eu vou anunciar lá no Instagram, né, um produto da minha empresa. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar um modelo. Vamos escolher um outro modelo aqui que é específico para geração de imagens. E eu tenho modelos específicos também para certos casos de uso. Selecionado o modelo, eu vou agora dar um prompt, né? Pedir, né, para que esse modelo me ajude com essa geração de imagem. Então, o que que eu quero? Me ajude a criar uma imagem realista de uma pizza artesanal, suculenta, para uso em um anúncio em redes sociais. Agora, o meu caso de uso aqui é uma pizzaria, né? Uma rede de fast food, onde eu preciso anunciar os meus produtos. Feito isso, dado o prompt, após selecionar o modelo de base, eu vou mandar ele executar. E eu espero que ele gere realmente aqui uma pizza suculenta para a gente anunciar nas redes sociais. Enquanto ele está gerando, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo uma consulta ao modelo de base e usando os recursos de processamento para gerar essa imagem para a gente. E aqui, olha, realmente, ele trouxe aqui uma pizza que parece realmente estar muito gostosa. Eu também tenho aqui, pessoal, alguns controles, né? Eu quero ali uma imagem, né, com qual tamanho, eu posso gerar uma imagem, mas eu posso criar variações dessa imagem. Eu posso, inclusive, subir, carregar uma imagem de modelo para que, a partir dessa imagem, ele gere outras imagens. Então, é possível a gente aqui no Playground fazer vários testes para, entender qual é o melhor modelo de base para o caso de uso do meu negócio, avaliar as saídas, controlar as configurações, temperatura, tamanho, né, quantidade de tokens, para que eu possa desenvolver e acoplar essa solução
no meu site, no meu aplicativo, por exemplo. Mas você pode estar se perguntando: "Legal, mas como eu trabalho ali com restrições, se alguém falar alguma bobagem, se alguém fazer algum xingamento, eu posso restringir ali para que o meu modelo ignore essas coisas ou não processe esse tipo de informação, trazendo um pouco mais de segurança?" Sim, isso também é possível. A gente aqui vai falar de barreiras de proteção. Então a gente cria uma barreira de proteção, né, configurando, por exemplo, tópicos negados. O que que eu não quero ali que o meu modelo forneça de informação? Para esse e esse assunto, você vai dizer que você não tem informação sobre isso. Filtros de conteúdo, mensagens bloqueadas, xingamento, por exemplo. Então, através da criação de barreiras de proteção, eu vou acoplar esses guardrails na minha aplicação e ela vai se comportar ali apenas para o caso de uso específico que ela vai servir, sem ali polemizar, sem responder coisas fora do contexto. Legal? Esse, pessoal, é o Bedrock. E a gente passou aqui pelos modelos de base, a gente viu como a gente solicita um modelo, a gente passou pelo playground para a gente testar, né, inputs ali de texto, criar anúncios para redes sociais, criar imagens, né, para publicidade, para marketing, e eu posso controlar todas essas configurações, inclusive criando barreiras de proteção. Vamos voltar para a nossa apresentação. Outro problema comum que as empresas podem enfrentar, né, é quando você tem um site de vendas, por exemplo, de produtos. No nosso caso aqui, um site de artigos esportivos. Embora o site, né, tenha uma gama variada de produtos, muitos produtos, às vezes o cliente ele se sente desafiado ou com alguma dificuldade de encontrar aquele produto que ele precisa. É muita informação, é muito local para navegar. Às vezes os filtros ali para você encontrar o seu produto não são tão claros, né, e as buscas tradicionais nem sempre funcionam. Como a gente pode ajudar, né, com a IA generativa a resolver esse tipo de problema? A gente pode usar o Amazon Q. O Amazon Q, né, ele vai me ajudar, né, com uma interface, né, conversacional entre o meu cliente e a minha loja. Ele vai funcionar como um chatbot, por exemplo. E o meu cliente pode perguntar para o Amazon Q sobre os produtos, sobre os preços, sobre, né, uma determinada característica de um produto específico, como se ele estivesse numa loja física conversando com o vendedor. E aí a gente remove toda aquela necessidade complexa, né, de filtros, de busca. Eu tenho uma interface ali generativa conversacional, onde o meu cliente pode interagir e ter as informações que ele precisa. O Amazon Q vai me ajudar justamente com isso. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente pode criar, né, um chatbot, uma interface ali conversacional para o meu cliente na minha loja de produtos esportivos. Vamos voltar lá para a nossa console da AWS. Voltando aqui na página inicial, a gente vai pesquisar agora por um outro serviço. A gente vai pesquisar pelo Amazon Q. Tá aqui. Legal. Na página do Amazon Q, a gente vai ver que a gente tem algumas opções de uso. A gente tem o Amazon Q Business Lite, né, uma versão um pouco mais reduzida ali do Amazon Q, para certos casos de uso onde eu preciso apenas interagir ali com o meu cliente, eu como loja interagindo com o meu cliente, respondendo as perguntas dele. A gente tem o Amazon Q Business Pro, onde ele vai me ajudar, além dessa interação, a encontrar insights de dados, a trabalhar com o Amazon QuickSight, uma ferramenta, uma solução de BI na AWS, Business Intelligence. E eu também tenho a opção do Amazon Q Developer, que foi o que a gente falou mais atrás. Aquela ferramenta que vai me ajudar na geração de código ali direto no meu IDE.
Então, para a gente criar um chatbot, pessoal, eu posso vir aqui ó, no Amazon Q Business Lite, por exemplo, e acessar a página desse serviço. Feito isso, o que, que eu quero executar? Eu quero criar uma aplicação como um chatbot para interagir com os meus clientes na minha loja de produtos esportivos. Então eu vou vir aqui, ó, Create Application. Vou dar um nome para essa minha aplicação. Vou chamar ela de Chatbot 20. Poderia ser qualquer nome. Vou configurar aqui alguns padrões de acesso. Na verdade, posso deixar isso aqui tudo como padrão, como default, e mandar logo criar a minha aplicação. Em alguns minutos, a AWS, através do Amazon Q Business Lite, está provisionando o ambiente para que eu configure agora essa minha aplicação. Então, eu vou usar aqui algumas configurações padrão. Vou usar o modelo Start, porque para nossa demo eu não preciso de tantos recursos como o modelo Enterprise. E vou avançar. Agora que é importante, pessoal. Quando a gente trabalha com os LLMs, ou os grandes modelos de base, eles foram, na verdade, treinados com milhões de conteúdos aí baseados na internet. Mas será que ele sabe responder sobre os produtos da minha loja? Provavelmente não. Por quê? Porque os produtos da minha loja, as informações da minha loja são as informações minha, do meu negócio. Ele foi treinado com informações públicas na internet. Mas se eu quero que o meu cliente interaja com a minha loja, com o meu chatbot ali, eu preciso que ele saiba, que ele aprenda sobre os meus produtos, sobre os meus serviços. E aqui que é o grande, é a grande sacada, é o grande barato do serviço, onde eu posso fornecer as minhas informações, as informações dos meus produtos e fazer com que ele interaja com o meu cliente baseado nessas informações apenas. Caso de uso ali da minha loja de produtos esportivos. Desta forma, ele vai aprender sobre o meu conteúdo para poder trazer ali as respostas para os meus clientes. Como é que eu faço isso? Eu vou adicionar, esse meu conteúdo para que ele aprenda sobre ele. Vou criar aqui um data source, ou seja, onde está esse meu conteúdo, Eu vou provisionar, criar esse meu conteúdo num repositório aqui na AWS, por exemplo. Vou chamar ele aqui de chatbot 20, para a gente ficar com o mesmo nome. E aqui eu vou dizer qual é a permissão que ele vai ter. Eu preciso dar permissões para ele acessar esse meu conteúdo, por exemplo. Eu quero criar aqui uma nova permissão. Vou chamar aqui de chatbot 20 para essa permissão. E vou selecionar um bucket, que é um repositório onde a informação dos meus produtos estão armazenadas. Eu já criei esse repórter possa aprender sobre o material esportivo que a minha loja possui. Ela está aqui nesse bucket chamado Demo IA, vou escolher ele. E aqui, pessoal, eu vou dizer que eu quero fazer um full sync, ou seja, que o meu modelo olhe para essas minhas informações e aprenda todas essas informações. Eu quero que ele faça isso sob demanda. Então, eu vou lá, tem uma interação humana, e eu digo para ele fazer esse sincronismo com as minhas informações. Poderia definir aqui uma frequência automática para isso, por exemplo. Feito isso, pessoal, eu vou adicionar essas minhas informações para que o modelo possa aprender. E nesse momento, ele está indo lá no repositório, colhendo essas informações, apontando para essas informações do meu negócio. Ele está carregando toda a parte de produtos, toda a parte de política de troca, porque eu criei toda essa informação antes e eu forneci essa informação para o Amazon Q. A partir de agora, ele vai aprender a também falar sobre as minhas informações, além de tudo que ele sabe.
Feito isso, adicionado o data source, adicionado as minhas informações, e percebam aqui, pessoal, essas informações podem estar em vários locais. Pode estar num Google Drive, pode estar num Dropbox, pode estar num banco de dados baseado no RDS, que é uma solução de banco de dados relacional na AWS, pode estar em vários locais. Feito isso, vou dar um avançar, vou definir aqui um usuário, né, que é o usuário que tem permissão para criar esse meu chatbot. Preciso definir isso uma vez só. Eu já tenho aqui um usuário criado para nossa demo. Legal, vou atribuir ele. E agora eu vou novamente dar permissão para esse usuário. Vou chamar aqui de chatbot 20. Pronto, pessoal. Acabei de criar o meu chatbot. Creio que a gente deva ter demorado aí talvez 2, 3 minutos, algo assim. Tá aqui, ó, chatbot 20. Agora, qual seria o próximo passo? Fazer o sincronismo das informações do meu chatbot com, né, o modelo que eu subi lá no meu bucket do S3. Os meus produtos, né, dizendo assim, olha, você vai aprender a falar sobre o meu tênis, sobre as minhas camisetas, sobre os meus artigos esportivos. Eu marcaria aqui meu chatbot e mandaria ele fazer o sincronismo agora. Uma vez feito isso, ele aprende sobre o meu conteúdo e eu posso começar a interagir. Eu tenho uma aplicação já pronta aqui para a gente fazer isso. Eu tenho aqui, ó, o chatbot 1. Ele me gera uma URL para eu poder interagir com o meu chatbot. E vejam que nessa URL eu posso personalizar, né? Eu posso acessar esse meu chatbot e eu posso perguntar sobre os meus recursos, os meus produtos. Então eu botei aqui, olha, o nome da minha loja, Esporte na Veia, a sua loja de produtos esportivos. Seja bem-vindo. Pergunte-me sobre os nossos produtos. Então, para a gente começar a testar, né, esse chatbot, eu posso dizer aqui para ele, por exemplo, quais opções de camiseta você possui. E isso, pessoal, é um momento que eu estou fazendo testes, eu estou afinando aí o meu modelo, validando ali se ele não vai trazer nada errado, se trouxer eu vou corrigir, para que ele possa realmente trazer informações válidas, úteis para os meus clientes. Quais opções de camiseta você possui? Opa, ele trouxe aqui a informação da camiseta Dry Fit da Nike. Mas veja, ele trouxe em inglês. Apesar do Amazon Q ele estar disponível em inglês, eu posso fazer perguntas em português e posso pedir para ele responder em português. Então é o primeiro treinamento que eu vou fazer aqui com ele. Responda em português. Legal. A minha ideia é que ele passe a responder as minhas perguntas agora em português. Então ele trouxe a informação. A camiseta esportiva Dry Fit da Nike, feita de tecido que absorve o suor, proporcionando conforto e frescor durante as atividades físicas. Tamanhos PMG e GG, cores cinza, vermelho e verde. Percebe que numa interação, se eu tivesse lá no meu chat, eu já teria informação do meu produto, não precisaria estar navegando, fazendo filtros e tudo mais. Isso traz agilidade e traz um conforto maior para o meu cliente. Legal, olha, gostei da resposta dele. Bacana, gostei da camiseta, agora eu quero saber o quê? Qual o preço dessa camiseta? Será que é muito caro? Será que não é? Será que ele consegue me dizer aqui qual é o preço? Opa, legal, R$ 120. Encontrei o meu produto, o preço está dentro do meu orçamento. Como eu posso pagar por esse produto? Quais são as formas de pagamento, por exemplo, que você aceita? Posso pagar no crédito? Posso pagar no débito? Opa, cartão de crédito, boleto bancário. Posso pagar no Pix. Legal. Então já tomei a minha decisão. Vou comprar a camiseta. Gostei da camiseta, está dentro do meu orçamento. Posso pagar no Pix, mas chegou e não ficou boa.
E se eu precisar trocar, como é que funciona o processo de troca da empresa? Posso fazer essa pergunta também. E ele vai me trazer aqui qual é a política de troca. Legal, né? Para trocar, eu posso ali, né, fazer uma interação por e-mail, por telefone, solicitar a troca, informando o número do pedido, o produto que eu desejo trocar, qual é o motivo dessa troca. O prazo de análise é de 7 dias. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? Em 2, 3 minutos, a gente criou aqui o nosso chatbot para ser usado na minha loja virtual de produtos esportivos. De forma que ele aprendeu sobre o meu conteúdo, o conteúdo que eu forneci para ele, e agora ele pode fornecer respostas para os meus clientes com base nesse conteúdo. Legal? Voltando lá para a nossa apresentação, pessoal, a gente falou aqui do Amazon Q Business. Mas, legal, né? Eu não tenho experiência com IA, eu vi que é simples, eu vi que é fácil, mas como é que eu posso começar, né? Por onde eu posso começar a brincar, a mexer, a criar coisas usando as ferramentas da AWS? Para isso, pessoal, a gente tem o Amazon PowerRock. O PowerRock, ele é uma ferramenta intuitiva baseada no Bedrock que a gente viu aqui mais atrás, onde no PowerRock, né, ele também vai ser um playground do Bedrock. Eu posso criar, né, aplicativos com muita facilidade. Aqui eu não preciso, né, de passar por tantos passos. Eu posso criar aplicativos mais simples fornecendo um prompt, dizendo assim, quero criar um aplicativo que faça tal coisa. Por exemplo, voltando aqui para o nosso PowerRock, a gente pode criar um simulador de perguntas sobre um determinado tema, ou um aplicativo de viagens para uma empresa de turismo, por exemplo, que me forneça alguns roteiros baseado em um local, né, para onde eu quero viajar. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso, pessoal. Voltando aqui, eu estou acessando o PowerRock.aws. E a partir aqui do PowerRock, eu posso gerar um aplicativo novo. Então aqui eu vou dar um prompt, eu vou dizer assim, o que eu quero que esse aplicativo faça? Eu quero construir, por exemplo, um aplicativo que forneça os principais pontos turísticos baseado em uma informação de uma região. Então eu quero criar um aplicativo, né, onde ele vai me fornecer esses pontos turísticos a partir da região informada pelo meu cliente, pelo cliente aqui da minha empresa de turismo. Então eu vou pedir para ele gerar esse aplicativo para mim. Nesse momento, pessoal, ele está usando o Amazon Bedrock, que a gente já viu, para provisionar esse aplicativo. E percebam que aqui o que eu fiz? Eu dei um prompt para ele. Eu disse o que eu quero que o aplicativo faça. Então ele já criou aqui, olha, as telas do meu aplicativo. Região, digite o nome de uma região ou cidade. Pontos turísticos. Então, se eu digitar aqui que eu quero viajar para a Espanha, por exemplo, e mandar ele executar, ele provavelmente vai gerar aqui para mim os pontos turísticos que eu posso visitar na Espanha. Então, olha só que legal, ele já separou até por cidades aqui na Espanha. Barcelona, olha, você pode visitar aí a Basílica da Sagrada Família. O bairro Gótico. Madrid, Museu do Prado, Palácio Real. Então, vejam que utilidade interessante para o meu cliente, para o cliente de uma empresa de turismo. Ele monta um roteiro, por exemplo, baseado nos pontos turísticos daquela cidade. Se fosse para Londres, por exemplo, eu posso executar novamente aqui o meu aplicativo. Londres é uma cidade rica em história, cultura e atrações turísticas incríveis. Você pode visitar o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres, a Abadia de Westminster, por exemplo, Museu Britânico. Por exemplo, posso mudar aqui para Brasil.
Vamos ver o que ele considera aqui de pontos turísticos bacana para alguém que está visitando o Brasil, por exemplo, pela primeira vez. Então ele recomenda que a gente comece o nosso tour pela cidade do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias, né, icônicas Copacabana, Ipanema, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Foz do Iguaçu, as impressionantes cataratas do Iguaçu. Então, pessoal, eu apenas dei um prompt para ele e ele criou aqui um aplicativo que eu posso tornar esse aplicativo público e usar esse aplicativo ali como uma forma bacana de interação com os meus clientes da minha empresa de turismo, por exemplo. Legal? Voltando aqui para a nossa apresentação. Leandro, bacana, legal, mas o meu caso de uso é mais específico. Eu gostaria de treinar o meu próprio modelo. Eu não quero usar os modelos de base já pré-treinados. Eu tenho um volume grande aqui de informações e eu quero criar um modelo, treinar o meu próprio modelo. Bem, pessoal, isso também é possível. Isso é possível através do Amazon SageMaker. O SageMaker ele pode ser usado de forma simples para um trabalho muito complexo, que é você criar um modelo do zero. Treinar um modelo por si próprio, não usar um modelo já pronto. O Amazon SageMaker ele vai usar implantação de modelos de machine learning para você poder criar o seu próprio modelo. Isso só é possível, pessoal, por conta do Amazon Inferentium. O Amazon Inferentium, ele é um chip que foi desenvolvido pela própria AWS, pela Amazon, para acelerar esse processo de criação e treinamento de modelos de IA. Porque, como a gente falou, isso é um processo muito complexo, muito caro e que exige muitos recursos de computação. Mas a Amazon, a AWS, ela oferece o Amazon Inferentia como um chip desenvolvido para que esse processo ele seja mais simples, não seja tão demorado, não seja tão complexo, e eu possa, sim, de forma fácil, criar os meus próprios modelos e treinar de acordo com a minha necessidade, de acordo com os meus dados, com o meu Big Data. Legal? Então, pessoal, a gente viu algumas das mais fantásticas soluções que a AWS tem para a gente começar a trabalhar com IA generativo. Mas por onde eu começo? A gente pode pensar aqui em alguns casos de uso para cada uma dessas soluções. Nunca tive contato com IA, mas estou me amarrando, estou gostando da IA. Enxergo valor na IA generativa para o meu negócio. Quero testar, né, algo que possa me trazer ali alguma utilidade. Eu vou começar, por exemplo, com o Amazon PeroRock. Criar ali um aplicativo que me forneça um roteiro para minha empresa de turismo, baseado ali numa cidade, numa região que os meus clientes escolherem. Olha, eu não tenho conhecimento e não tenho um time ou tempo para fazer um desenvolvimento de um chatbot para minha loja de produtos esportivos. Mas eu quero que a minha loja tenha um chatbot. Como a gente viu na demo, a gente pode usar o Amazon Q Business para isso e criar o nosso próprio chatbot, de forma que ele possa interagir ali com os meus clientes, respondendo a dúvidas, a perguntas sobre os meus produtos da minha loja de material esportivo. Opa, agora eu tenho aqui um time de desenvolvedores e quero explorar mais a fundo os recursos de IA. Criar ali aplicações personalizadas, né, para o meu negócio, afinar, fazer fine tuning, né, treinar mais ainda os modelos para que ele fique alinhado ali com os meus dados do meu negócio. Aí eu posso usar o Bedrock. Aqui eu preciso, né, de pessoas que tenham a capacidade de desenvolver em cima do Bedrock e personalizar o uso dele para o meu negócio. E se eu tenho realmente um time aqui dedicado a trabalhar com o meu Big Data, com os meus dados, o volume imenso de dados que eu posso pensar em criar o meu próprio modelo. E aí a gente está falando do Amazon SageMaker. Então, pessoal, o que a gente viu aqui, né,
a gente vai encontrar casos de uso em todos os momentos que a empresa está. Seja aquela empresa que está começando ali a conhecer a IA generativa, seja aquela empresa que já tem uma necessidade de criar o seu próprio modelo de base. Para tudo, a gente tem uma solução aqui na AWS, como a gente viu. E eu posso aplicar essas soluções para vários casos de uso. A gente viu aqui assistentes virtuais, chat, para melhorar a experiência do meu cliente. A gente pode aumentar a produtividade dos funcionários, criando sumarização de textos, criando geração de código, por exemplo, com a Amazon Q Developer. Os modelos de base ali, usando o Bedrock, por exemplo, podem me fornecer conteúdo, né, com base em música, texto, imagens, vídeos. Eu tenho uma infinidade ali de casos que eu posso explorar. Eu posso melhorar ali a análise dos meus dados, subir ali a minha planilha de relatório mensal e pedir para um modelo ali extrair ali as informações, usando, por exemplo, o Amazon Q Business Pro. A gente percebe muitas empresas, né, adotando a IA generativa através dos serviços da AWS. A gente tem a Autodesk, né, responsável por alguns softwares aí comuns que a gente conhece, como o AutoCAD, 3D Max, onde eles usaram o SageMaker, né, para melhorar ali a interação dos seus clientes com os seus serviços, com esses softwares, implementando inteligência artificial. A Capcom, que é uma empresa de games, desenvolve aí o Resident Evil, Street Fighter, para quem aí tem um pouco mais de idade. Eles também estão usando essas soluções, as mesmas soluções que a gente viu aqui. O Canva, que é uma ferramenta de comunicação visual online, onde eu posso criar ali minhas artes, os meus recursos, ela também está usando a IA generativa baseado nos mesmos serviços que a gente viu aqui na AWS. Então, pessoal, a gente nessa sessão, a gente falou de como a gente pode, de forma simples e rápido, já implementar a IA generativa na minha empresa, no meu negócio, para melhorar a interação do meu cliente, aumentar a produtividade dos meus funcionários e ajudar cada vez mais a minha empresa, o meu negócio, a crescer. Muito obrigado, pessoal.